Olá, pessoal, seja bem-vindo para mais uma aula. Nós vamos falar sobre os chás. É isso aí, vamos falar sobre essa bebida tão querida e que a gente pode explorar ainda muito mais os benefícios dos chás. É uma forma fácil de extração, você consegue buscar o seu chazinho ali na sua casa, na sua varanda, na sua sacada, né, no seu jardinzinho da sua casa, um chazinho fresco, por que não? Colocar aí na água e fazer um método de infusão e tomar essa bebida que vai fazer bem para o físico, mas também para a alma. Gente, nós vamos iniciar agora então uma aula sobre os chás. Eu queria deixar aqui uma colocação bem importante. Eu não sou uma historiadora, eu não sou uma professora de história, eu trabalho com o despertar da consciência, o despertar espiritual, o autoconhecimento, enfim, sou psicoterapeuta, como vocês já sabem, com uma visão reencarnacionista, e a espiritualidade, o autoconhecimento estão na minha vida desde sempre. Então, toda essa parte mais ligada a biologia, toda essa parte mais ligada à história, eu vou passando aqui relatos, e quem tem interesse, ou quem já é historiador, pode aqui acrescentar, enfim, e quem tem interesse pode buscar e pesquisar mais. Esta é uma aula expositiva, onde nós vamos falar um pouquinho, eu vou ler um pouquinho, contar um pouquinho para vocês sobre os chás. Mas antes de mais nada, ela embasa a nossa aula prática de chás. Mas Aline, chá todo mundo faz, todo mundo tem aí, dá um Google, tem na internet chá, tem no YouTube chá, enfim, é muito fácil de fazer. Então, qual foi a escolha, né, que eu fiz para o nosso curso? Foi resgatar os chás da minha infância. Então, lá na apostila, vocês vão ver que tem chás contando umas histórias da minha infância, onde eu revivi esses momentos para colocar, para escrever nessa apostila, e alguns deles eu fiz a aula prática, até mesmo já para contextualizar o que é uma infusão, o que é uma decocção, o que é uma charopada, que também é um processo de decocção, enfim, mas eu trouxe chás que fizeram parte da minha vida para vocês, especialmente para vocês. Então é uma contribuição para que vocês também possam resgatar esses chás que fizeram parte da infância, da vida de vocês. Pelo menos a minha vida foi muito, estava muito inserido os chás, todo o conceito, né, espiritual, os benzimentos, como eu já falei, esse passar empiricamente um para o outro, o conhecimento então das ervas, e os chás fizeram parte da minha infância. A minha mãe era a pessoa que fazia chás. O meu pai gostava também, mas o meu pai, gente, ele fazia tinturas. Eu me criei com vidros escondidos, assim, aqueles vidros no escuro, com as tinturas de arnica, que mais? Caroço de abacate. Então, tudo isso era o meu pai que fazia essas coisas. E a minha mãe, ela fazia chás. Então eu tava com algum problema, minha mãe dizia, vamos fazer um chazinho, vamos fazer um chazinho. E é a coisa mais amada do mundo, esses tais chazinhos me ajudaram muito. E foram esses então que eu resgatei e trouxe ali para vocês. É uma forma de contribuir, é uma forma assim de trazer o chá, né, esse processo de cocção e decocção da minha maneira, tá bom, gente? De contextualizar tudo aquilo que a gente faz. Então eu sempre gosto de entender de onde que vem isso, qual é o significado, por que que isso existe, por que que isso não existe, sabe? Eu gosto muito desse saber. Então eu trago para vocês aqui, eu instigo também vocês, como uma boa prof, né, a ir pesquisar, a ir buscar sobre estes assuntos. Aqui embaixo eu vou deixar um link de um vídeo de um professor que tem aulas sobre o chá. Gente, é sensacional. Eu achei, olha, eu tanto pesquisei que eu achei, e estou entregando especialmente para vocês essas aulas desse professor, mas em específico uma, depois vocês podem ir vendo as outras, mas em específico essa que ele traz assim relatos importantíssimos sobre o chá e sobre questões que aconteceram entre, por exemplo, a China
E a Índia, questões importantes ali até a Guerra do Ópio, em função do chá. O chá teve uma importância histórica muito grande. Outra curiosidade importante é que o que eu vou falar aqui sobre chá está se referindo à planta Camellia sinensis, ao chá verde, ao chá preto, ao chá branco, enfim, ao longo, que é aquele outro, a folha mais comprida, né, que tem um nome bem... Quando se fala de chá na história, se fala da planta, destas plantas, Camellia sinensis e as suas variações ou o tipo de forma como que esse chá vai ser processado. Vou mostrar para vocês algumas imagens e a gente vai conversando sobre este produto. Então, o chá está em alta e, na verdade, nunca saiu de moda. Depois da água, é a bebida mais consumida em todo o mundo. E em sua história se confunde com a própria humanidade, a história da própria humanidade, né? Existem indícios que ele tenha nascido na China por volta de 2700 a.C. e que haja uma conexão com o mítico imperador Chen Nou, conhecido como pai da medicina chinesa e da agricultura no país. Há muitas controvérsias entre, né, a China e a Índia sobre essa história de onde surgiu e onde começou o chá. Chen Nou teria descoberto 365 ervas medicinais, mas sua relação com o chá verdadeiro, aquele originário da planta Camellia sinensis, aconteceu quando uma folha caiu dentro de uma pote com água quente que ele estava fervendo. E ele viu ali que aquilo se transformou, ficou com uma cor, e aquilo se transformou em um chá. Se isso é verdade ou mito, a gente não sabe, mas que a história é interessante, né, pessoal? Então, olha só. Em 2700, a descoberta do chá pelo imperador Chen Nou da China. 250 depois de Cristo, escritas mais antigas do cultivo de chá na China. 618, 907 depois de Cristo, durante a dinastia Tang, o chá tornou-se a bebida nacional chinesa. Depois escreveram um livro que se chama O Clássico do Chá. Em 800 depois, também a primeira vez que o chá foi levado para o Japão. E no Japão, reintrodução do chá, a utilização pela cultura Zen, no auxílio da meditação. A gente sabe, né, que no Japão existe uma tradição muito grande, uma tradição muito profunda em relação ao chá. Em 1368 a 1644, a dinastia Ming, quando existem os primeiros registros de chá preto, a cerâmica também se torna um material muito popular para infusão. Em 1559, o primeiro registro de chá em um documento europeu. Em 1600, primeiro embarque comercial de chá para a Europa, feito por portugueses e holandeses. Em 1600 a 1800, o chá se tornou popular na Grã-Bretanha. Então, em 1790, 1870, a venda pesada do ópio para a China pela Grã-Bretanha para equilibrar o déficit do comércio de chá. E sobre isto, o professor, que eu deixei aqui o link, vai falar bastante, vai explicar isso para vocês. Então assistam o vídeo e depois comentem para mim se vocês gostaram, se vocês acharam legal, porque é bem interessante o que ele fala sobre o chá, tá? A parte teórica, histórica, é um historiador, tá bom, gente? Em 1834, a Comissão de Chá estabelece o plantio de chá na Índia. Chá é confirmado ser nativo de Assam. Então, já começa aí uma história, uma briga aí de ser nativo da Índia ou da China. Primeiro, então, 1840 a 1880, ao primeiro cultivo experimental e a produção comercial de chá na Índia. 1860, a corrida de navios de carga com chá da China para o Reino Unido. Em 1867, início do plantio de chá no Sri Lanka.
em 1905 a 1925, início do plantio de chá no leste do continente africano. Em 1908, invenção por engano do saquinho de chá nos Estados Unidos. Essa aí nós vamos pesquisar e nós vamos falar sobre isso também, porque nós temos uma aula prática fazendo um saquinho de chá, né, pessoal? Então, nós vamos pesquisar, eu vou pesquisar mais sobre essa invenção, como foi esse acidente, e eu quero trazer para vocês aqui. Em 1935, os saquinhos de chá chegam à Grã-Bretanha. Em 1955 a 2006, a adoção em massa dos saquinhos de chá na Grã-Bretanha. E em 2000, novas plantações de chá no Havaí, na Grã-Bretanha e na Nova Zelândia. Então aqui foi uma linha de tempo, mais ou menos aqui colocando para vocês sobre a importância e sobre os chás. Vocês vejam que isso tudo está muito documentado. Então o chá é sim algo bem interessante, importante, e não é por menos que o chá tem essa importância. Por quê? Porque lá no início das civilizações a gente viu o quanto o cultivo das ervas, a aplicação delas na pele, no corpo, mas também como chás, é algo muito relevante, tá? E aí no Brasil, gente, como é que será que foi no Brasil? Olha só, no Brasil, o chá foi trazido pela família real há 200 anos. Dom João IV, o rei do Reino Unido de Portugal, trouxe para o Brasil em 1812. 1812, sementes para plantar no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Foi ali que iniciou a história da cultura do cultivo de chá no Brasil. No Brasil e no restante do mundo, o hábito de tomar chá, incluindo o chá verdadeiro da planta Camellia sinensis e as infusões de ervas, flores e plantas, há muito tempo não é mais visto como uma ingestão de remédio, mas também como um hábito prazeroso ligado ao modo de vida mais saudável e social. Essa nova forma de beber chá tem inspirado também os produtores, os especialistas, a criarem variedades para agradar um número cada vez maior de consumidores. Então, além dos tradicionais, originários da Camellia sinensis, o chá preto, o chá verde, o branco e o oolong, variam de acordo com a oxidação. A indústria de chá tem investido em novas formas de fazer chá. Chás com gás, chás embalados e chás que você compra, enfim, até aquilo que não é tão natural assim. Mas vocês sabem que o nosso foco aqui é o chá natural, é o chá sim que vai ser medicinal, e por que não o chá recreativo, aquele chá para usar para comer um pedaço de bolo, para se reunir com as amigas, por que não, né, gente? Ai, beleza, olha só, esse chás eu fiz para vocês lá, depois vocês vão assistir o chá de festa que nós fazíamos nas festas lá da minha casa. Coloquei para vocês alguns chazinhos ali de quando a gente tá com amidalite, quando a gente tá resfriado. Coloquei esses chazinhos assim que a minha mãe fazia, e os outros estão na apostila. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. O método que eu escolhi para que vocês pudessem utilizar de vocês contém várias receitas de chás, certo? Então, na aula prática, eu escolhi alguns chás que fizeram e fazem parte da minha vida. São chás medicinais, que fazem parte desse saber empírico, tá? Que fazem parte também da fitoterapia, porque todos eles ali estão bem coerentes com a sua função, tá? Porém, tem muito mais chás na apostila do que nas aulas práticas. É isso, Aline? Sim, porque chá, gente, onde eu entendo que o método é cocção e decocção, eu posso também ir criando conforme a minha necessidade. Mas uma coisa que eu falei muito para vocês e quero trazer aqui também é sobre a comercialização dos nossos produtos, dos chás.
como se a gente pudesse fazer para comercializar. Então a gente vai falar sobre isso na próxima aula.